E vamos agora trazer o olhar econômico com o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno, que já está com a gente aqui em tela. Gilvan, bem-vindo. E aí, quais são as interpretações em cima desta medida do governo? Muito bom dia, Clarice. Muito bom dia, Elisa. Que alegria revê-los nessa sexta-feira para falar de um tema que nos causa uma preocupação, que é o tema fiscal. O tema fiscal é uma preocupação por quê? Nos últimos 10 anos, o Brasil começou a gastar mais do que ganha e não tem um plano claro para conseguir reduzir isso. Isso é a opinião do Banco Mundial, do FMI, que soltou um estudo recente, que foi aqui questionado, mas mostrando que se o Brasil continuasse gastando mais do que arrecada, até 2030 ele estaria com quase 100% da sua capacidade de produtividade consumida. Então, essa medida, ela tenta conversar com uma questão importante que é: olha, eu vou aqui fazer uma desoneração, vou aqui construir um caminho, vou aqui tentar equalizar a vida dos brasileiros, como a Clarice sabiamente destacou, com essa questão dos custos de um petróleo mais caro, mas isso não vai prejudicar as contas públicas. Por quê? Porque é uma receita extra que eu não contabilizava e que eu vou equacionar. Eu vou abrir mão, e aí tem uma discussão, cada 10 centavos dos tributos que são da gasolina, essa ausência gera algo em torno de mais de 800 milhões dados aqui do Ministério do Planejamento, ou seja, um desconto de 10 centavos no preço da gasolina traz um impacto de 800 milhões. Esse estudo está publicado. Então, ele falou o seguinte: olha, eu tenho aqui essa oportunidade e eu vou equalizar, não vai ter problema nas minhas contas públicas. E aí aqui começa um pouco de uma interpretação que é o seguinte: olha, a gente quando faz uma comparação entre a guerra da Rússia e da Ucrânia, ela dura mais de 4 anos, é a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E se o conflito continuar no Estreito de Hormuz, como você estava com o Américo ainda há pouco, Elisa, destacando, por um tempo prolongado e o barril de petróleo ficar a $100, qual vai ser a nossa capacidade? Essa é a discussão que eu tive com alguns economistas, investidores e gestores de recursos, porque eles falam assim: olha, a gente entende a medida. Por quê? Porque ela gera uma preocupação para mais de 30, 60 milhões de brasileiros. Mas o desafio é conseguir manter ela por um tempo prolongado. E aí o comentário da Clarissa ganha muita notoriedade. Por quê? Porque como você tem as eleições e está muito claro que essas medidas tentam acompanhar até novembro, quando passar novembro você pode ter em fevereiro do ano que vem uma disparada do custo produtivo das famílias e uma inflação mais cara, Elis. Então, o desafio é: se é uma medida de curto prazo, quando ela acabar, o impacto vai chegar e pode ser um impacto muito maior. Essa é a discussão do ponto de vista econômico das famílias. Gilvan, e a gente sempre conversa aqui sobre a interpretação de medidas tomadas por um governo e a interpretação de quando essas medidas, para além de serem boas ou não, né, porque todas essas medidas sempre precisam de um olhar crítico, natural, qualquer que seja o governo, mas como é que é a aplicação disso num ano eleitoral? Porque também ganha um outro contexto. De que maneira o mercado, Gilvan, observa isso? Porque uma coisa é se a medida é boa ou não, e outra coisa é essa impressão de que nós estamos já no tudo pelo voto. Olha, Elisa, que pergunta super favorável para esse raciocínio, porque um dos meus trabalhos aqui é entender essas medidas, o impacto para os investidores e no preço dos ativos. Então, o mercado financeiro sempre tentando precificar essas notícias. E tem um lugar chamado juros futuros, que é a expectativa de juros futuros para os próximos anos. Onde 2029, a gente já tem uma ideia, eu sempre falo que o próximo presidente que assumir em 1º de janeiro, ele vai pegar os juros de um dígito, ou seja, de 9% ou 8%, apenas em 2029. E esses juros futuros, eles dispararam mais de 2% por causa dessa medida que chamou a atenção. E aí, quando os juros futuros disparam, você também tem uma pressão no dólar, que vinha caindo, porque os investidores começam a falar assim: olha, se o nosso futuro econômico está comprometido, se o custo vai ser maior, o governo vai ter que se endividar. E se ele se endividar, isso vai prejudicar as contas públicas ainda mais. E os investidores começam a exigir uma rentabilidade um pouco maior. Então, no mercado financeiro, os juros futuros já tiveram essa sensibilidade, Elisa, com uma disparada muito forte. E isso acaba aqui trazendo aquela discussão. Eu tenho a economia real, que é a economia onde mais de 80% dos brasileiros estão endividados, que tem um desafio socioeconômico que o Brasil, nos últimos 40 anos, não conseguiu criar mecanismos para acelerar a renda. Eu sempre destaco que nós temos mais de 30% dos brasileiros que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Para uma base de comparação, apenas 7% dos brasileiros ganham 5 salários mínimos. E a gente tem aqui as contas públicas desconstruídas. Então, equacionar isso aqui vai ser difícil, mas o que não dá é criar programas de curto prazo que não consigam pensar
em como o Brasil vai se tornar sustentável economicamente nos próximos anos. Porque a gente fez desenrola agora, Elisa, que há 2 anos nós fizemos, em 2016 nós fizemos com a liberação do Fundo de Garantia, mas de tempos em tempos, se a gente não pensar numa nova forma de equalizar as contas públicas, a gente vai ter sempre desenrola, porque as famílias brasileiras vão estar cada vez mais sufocadas pelo custo de vida.